Olá, seja bem-vindo ao Listão, que é esse quadro do canal em que eu apresento algumas dicas, né, na forma de lista. E não só dicas, né, falo de coisas que eu gosto, falo de questões que eu acho que são importantes, mas tudo na forma de lista, bem ao gosto dos anos 90. Né? O listão de hoje é um listão especial. Vou falar algumas coisas sobre Cuba e já aviso desde o início. Cuba é de uma riqueza tão grande, de uma história tão maravilhosa, que seria muito difícil conseguir falar de Cuba em um vídeo e muito menos num listão, de maneira a esgotar as possibilidades de se falar sobre esse assunto tão importante, sobre esse país tão incrível, com uma história maravilhosa, com uma importância imensa para aquilo que é o tema dos vídeos, de alguns pelo menos dos vídeos que nós vamos tratar nesses próximos tempos, que é a América Latina. Não se pode falar de América Latina, do significado de América Latina, da força e da potência política, cultural, econômica, da produção do imaginário social latino-americano, sem falar de Cuba e de todos os processos históricos pelos quais Cuba passou. Desde o início, portanto, desse vídeo, eu gostaria de dizer que Cuba merece mais de um vídeo, merece estar em outros quadros do canal, e aqui eu estou falando, por exemplo, por que a gente não pode fazer um Silvio Responde, né, sobre Cuba, falando mais sobre a história cubana. Podemos conversar também com alguém que seja um especialista, com uma especialista na história cubana, com alguém de Cuba, para tentar entender mais e melhor acerca desse país, desse povo tão importante e que tanto tem a nos ensinar, que é o povo cubano. Então, feitas essas considerações, quero falar de 5 fatos sobre Cuba, 5 fatos que obviamente eu selecionei de maneira arbitrária, no sentido de que eu escolhi esses fatos, mas há outros fatos tão ou mais importantes sobre Cuba, mas eu escolhi esse para a gente fazer esse listão, para que ele seja possível. Feitas tais considerações, quero saudar o povo cubano, quero mandar um abraço a todos meus amigos de Cuba e vamos começar. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar e de comentar sobre esse vídeo, que tem tanta coisa para a gente falar, mas vamos falar sobre esses 5 fatos, depois a gente continua tratando de Cuba, falando de América Latina. Então, seja bem-vindo ao Listão. Primeiro dizer sobre Cuba. Cuba é uma ilha que é localizada no Caribe. Por 59 anos ela foi liderada por Fidel Castro, Raul Castro, sendo que Fidel Castro é o grande líder da Revolução Cubana, mas que assumiu o poder como presidente de Cuba, o 15º presidente de Cuba, em 1976. Depois, seu irmão Raul, que ficou no poder até 2018, e cargo que ocupou na condição de presidente após 2018, a saída de Raul do poder, assumiu Miguel Díaz-Canel. É o atual presidente do Conselho de Estado de Cuba e o primeiro nascido após a Revolução de 59 a chegar ao poder. Cuba tem uma história importante e parte dessa história não pode ser contada sem que nós pensemos em 3 nomes, né? O nome de Camilo Cienfuegos, Fidel Castro e Che Guevara. Che Guevara, o argentino, tanto inspirou o imaginário latino-americano, o imaginário da revolução, da transformação e da mudança. Camilo Cienfuegos, que também era conhecido por el comandante del pueblo, el senhor de la vanguardia, herói da Iguajay, o herói da sombrero alón. Camilo, Fidel e Che se conheceram no México, tendo Camilo sido detido por 39 dias. Nesse mesmo tempo, ele teve contato com outros revolucionários, conhecendo a luta de Fidel, que futuramente seria seu companheiro de revolução. A luta pela revolução e o resultado libertador não teria sido possível sem pensar nesses 3 nomes, principalmente, mas de muitos outros que contribuíram para a Revolução Cubana e para a mudança não só da política, mas do próprio imaginário social da América Latina. Vejam que até 1959 a história de Cuba é uma história tortuosa, uma história de muita luta, uma luta que, vamos dizer, que não começa com a Revolução, mas que tem uma origem. E essa origem da luta cubana só pode ser explicada se nós entendermos algo que é comum a toda a América Latina. Me refiro aqui ao colonialismo. Nós não podemos entender a história de Cuba, a história da Revolução Cubana e da América Latina sem entendermos o colonialismo. Vejam que Cuba foi ocupada durante muitos anos pelos espanhóis, depois pelos Estados Unidos, enfim. A história de Cuba é uma história de resistência, uma história de luta contra
o colonialismo. Então é nesse sentido que a gente tem que entender a Revolução Cubana. E temos que entender a Revolução Cubana também como parte das chamadas revoluções socialistas, mais uma revolução socialista cuja compreensão ela tem que se dar com um olhar específico aos acontecimentos e à forma com que a América Latina lidou e ainda lida com o processo, né, de formação social, o processo de formação histórica influenciado pelo capitalismo. Diversas são as questões levantadas a respeito de Cuba em relação às contradições do processo político revolucionário. Várias são as perguntas sobre Cuba no sentido de entender como é o socialismo cubano, né? O que significa o socialismo na América Latina, o que significa ser socialista hoje, o que significa uma revolução socialista nas condições de Cuba. Várias são as questões relacionadas à compreensão e do significado histórico da Revolução Cubana. Uma questão que não pode ser tratada quando se fala de Cuba é em relação aos embargos econômicos promovidos pelos Estados Unidos que visam ainda isolar a ilha, o que provoca efeitos bastante significativos, diria até devastadores, sobre a economia cubana, e efeitos esses que se tornaram ainda mais agudos após o fim da antiga União Soviética, que de fato fez com que Cuba tivesse que promover mudanças bastante significativas na sua economia a partir dos anos 90. É assim que a gente tem que entender Cuba, né? Ou seja, como um país que fez uma revolução socialista, um país que se equilibra diante das violências provocadas principalmente pelo embargo econômico dos Estados Unidos e como essa dinâmica ela tem sido a todo tempo modificada, renovada. E quando eu falo dessa modificação, estou dizendo que o governo do presidente Barack Obama dos Estados Unidos fez alguns movimentos no sentido de amenizar os embargos econômicos a Cuba, mas com a chegada do presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, esses embargos eles foram novamente recolocados. Enfim, a relação com Cuba ela se tornou difícil, voltou a se tornar uma relação difícil. Até então, o presidente Joe Biden ele não evidenciou qual será a política do novo governo americano, novo porque nós estamos em 2021, Biden acaba de assumir a presidência dos Estados Unidos e nós não sabemos como a política americana ela vai se comportar em relação a Cuba. O certo é que a questão do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba é uma questão fundamental e que está na base dos problemas econômicos que Cuba enfrenta e também dos problemas sociais e políticos. Nós precisamos entender os impactos do embargo econômico para poder entender também muito do que é a sociedade cubana, resistindo, lutando contra esse estado de coisas. Vamos começar. Vamos falar sobre saúde, educação e longevidade. Recentemente, um comentarista brasileiro disse que Cuba só tem educação e saúde, o resto é uma droga. Pois é, vocês com certeza já ouviram alguém falando isso sobre Cuba, para além do comentarista. E esse é o primeiro ponto da nossa curiosidade a respeito de Cuba, né? Das curiosidades e dos fatos que nós vamos apresentar. Em Cuba, a saúde e a educação são gratuitos para toda a população e são de excelente qualidade. Tanto é que a taxa de analfabetismo no país é próxima a zero. Apesar de ter um orçamento mínimo, o governo cubano consegue oferecer à sua população serviços de assistência que elevam seus indicadores. No ranking 2018 do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, compilado pela Organização das Nações Unidas, Cuba aparece na 73ª posição, à frente do México, Granada, Sri Lanka, Bósnia e Herzegovina e do Brasil. Entre todos os dados sociais disponibilizados pelo próprio governo cubano, podemos destacar a expectativa de vida da população. De acordo com a pesquisa realizada pelo governo de Cuba, a ilha possui uma expectativa de vida de aproximadamente 78 anos. Somente com esse dado, Cuba fica à frente entre todos os países, todos do continente americano. Enquanto isso, aqui no Brasil, a expectativa de vida é de 72,3, dados emitidos pelo IBGE. Esse resultado é dado principalmente pelo fato de que a população tem boas políticas assistenciais, tem um sistema de proteção social que funciona. Outro ponto muito importante é a promoção social que está ativa há quase meio século. Segundo a CEPAL, e a CEPAL vale um vídeo, hein?
a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a expectativa de vida em Cuba obteve grandes saltos na história. Em 1955, a expectativa de vida era de 51,8 anos. Em 2005, saltou para 73,4 anos. Atualmente, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que nós já falamos aqui, tem a Noruega em primeiro lugar. Quando comparamos com países da América Latina, o índice brasileiro é menor do que o do Chile, Argentina, Uruguai, Cuba, México, Peru e Colômbia. O relatório avalia o desenvolvimento dos países segundo alguns parâmetros de saúde, renda, educação. Estou falando do IDH aqui. No caso de Cuba, o desempenho é atribuído aos bons indicadores na área de saúde e educação, ainda que a economia seja frágil, como nós falamos quando mencionamos a questão do embargo econômico. Então, vejo como saúde e educação são absolutamente centrais para se pensar no Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo fato, existe uma prisão americana em Cuba? Pergunta que se faz. Sim, existe. No começo do século XX, os Estados Unidos assinaram um contrato, na verdade, um acordo, um tratado. Nesse acordo ficou estabelecido um espaço significativo entre terra e água na chamada Baía de Guantánamo. Você deve ter ouvido esse nome nos últimos tempos. Nessa época, os Estados Unidos tinham interesse na mineração e operações navais no local. Não durou muito tempo e a área que seria destinada para mineração tornou-se uma prisão militar. Após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que se deu devido ao ataque a Pearl Harbor, que era uma base militar americana. A prisão também recebeu inúmeros prisioneiros durante a Guerra Fria. Em 2001, após o ataque terrorista às Torres Gêmeas, que resultou na invasão do território do Afeganistão pelos Estados Unidos em busca dos responsáveis pelo ato, e nessa ocasião 20 combatentes do Afeganistão foram levados para a prisão de Guantánamo, sendo que todos foram impedidos de reivindicar os direitos que seriam atribuídos a pessoas acusadas de crimes. No caso, por serem considerados terroristas. E é importante entender o que significou o ato patriótico dos Estados Unidos, que muitos consideram que é uma legislação de exceção, porque impõe um tratamento diferenciado a pessoas acusadas de crime, suspendendo o que seriam direitos e garantias fundamentais. A prisão de Guantánamo é reconhecida nacional e internacionalmente por suas histórias de tortura e mortes. Várias reportagens denunciaram os abusos e o tratamento desumano a que foram submetidos os prisioneiros pelos soldados dos Estados Unidos, tanto em Guantánamo quanto em Abu Ghraib. Inclusive hoje a prisão conta com 40 prisioneiros, muitos ainda sem acusação formal e sem julgamento. Além das arbitrariedades realizadas em Guantánamo, é importante ressaltar que a prisão tem um custo altíssimo. Em 2013, o custo anual de operação do sistema penitenciário judicial foi de 454 milhões, segundo dados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E com a vitória do presidente Barack Obama, cogitou-se a possibilidade de fechamento e reestruturação do local, o que de fato não aconteceu e a prisão permanece ativa. Muitos acreditam que com a chegada de Joe Biden, que à época de Obama era vice-presidente e agora é presidente dos Estados Unidos, a prisão ela pode ser fechada. Terceiro fato, segurança. Com certeza você já ouviu falar que os cubanos se orgulham da segurança em Cuba. Isso provavelmente acontece por conta do menor nível de desigualdade econômica e o acesso também aos serviços públicos universais, como eu falei, como saúde e educação. Em 2008, o país ganhou inclusive um prêmio como o país mais seguro pela Feira Internacional de Madrid. Esse reconhecimento é importante, pois, como ainda sofre com o embargo econômico, o turismo é um fator fundamental para os cubanos. O que a Revolução Cubana propiciou em termos de educação, saúde pública, segurança e igualdade são inquestionáveis. Dentro do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, Cuba ainda hoje fica com o primeiro lugar da América Latina e Caribe em educação e a segunda posição na expectativa de vida, como nós já falamos. Esses são fatores fundamentais para se pensar a questão da segurança. Quarto fato, Cuba e o analfabetismo, que nós já mencionamos aqui no início. Em 1960, Fidel Castro tomou a palavra por 4 horas. Ele fazia discursos longuíssimos na Organização das Nações Unidas e ele disse o seguinte, que a fortaleza mais importante hoje abriga dezenas de milhares de estudantes e no próximo ano, nosso povo, falando do povo cubano, pretende lutar a grande batalha contra o analfabetismo.
com o ambicioso objetivo de ensinar cada habitante do país a ler e escrever em um ano. E com isso em mente, organizações de professores, estudantes e trabalhadores, ou seja, todo o povo, está se preparando para uma intensiva campanha. E Cuba será o primeiro país da América Latina que, depois de alguns meses, disse Fidel Castro, será capaz de dizer que não tem nenhum analfabeto. A cartilha adotada para a alfabetização se chamava Venceremos. E de fato venceram. Mas não foram poucas as dificuldades. Uma delas, é claro, foi a propaganda contra-revolucionária. O mestre voluntário Henrique Pineda Barnett descreveu assim a chamada propaganda, né? Quando cheguei no povoado del Cilantro, os pais, os trabalhadores rurais escondiam as crianças e diziam que os mestres iam levar suas crianças para a Rússia para fazer embutidos, vejam só, converter em salame. Esse pânico parecia fantasia, mas era muito sério, né? É muito parecido também. Veja só que a propaganda anticomunista ela já é antiga, né? Ou seja, transformar em salsicha, virar jacaré quando toma vacina, é uma coisa impressionante. Os 23,6% de analfabetos cubanos, de acordo com o censo de 1953, converteram-se em 3,9% após a campanha. Em 22 de dezembro de 1961, que ela se inicia. Hoje, 99,7% dos cubanos podem ler e escrever. Cuba foi o único país a alcançar todas as metas para a educação estabelecidas pela Unesco nos últimos 15 anos e criou um programa que ensinou 10 milhões de pessoas em todo o mundo a ler e escrever. Cuba é hoje o país com o maior índice de alfabetização do continente. Ponto. Então chegamos ao quinto fato. Música e cultura cubana. Esse eu adoro. Que coisa maravilhosa. Porque se falar da música e da cultura cubana, eu vou ter que dar um spoiler aqui. Vou ter que me acusar. Porque eu quero dizer que essa dica sobre música e cultura cubana ela vai continuar no próximo listão. Então eu vou pedir para você desde já que abra um espaço na sala da sua casa, porque vai ser difícil ficar parado. Veja só o que eu vou dizer, que assim como nos Estados Unidos, mais especificamente a cidade de New Orleans, que atrai milhares de fãs de jazz, e Memphis, no Tennessee, Cuba é o lugar ideal também para quem gosta de música. O som de Cuba vem dos bares, das casas, ou mesmo das cerimônias religiosas. Para muitas pessoas que visitam a ilha, a música cubana é definida pelos sons tradicionais do Buena Vista Social Club, ou Célia Cruz. Mas a música cubana vai além e traz consigo suas raízes africanas, haitianas, francesas e espanholas. Uma mistura única e genuína que com certeza encanta logo de primeira, falando por experiência própria. Os gêneros se juntam e se separam, formando infinitamente novas formas e sons. Para entender melhor Cuba através de sua música e toda a América Latina, eu resolvi fazer um novo listão. Por esse próximo listão, eu quero falar só sobre os grandes nomes da música na América Latina. Eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Porque além de comentar esses fatos sobre Cuba, eu vou pedir para vocês deixarem também nos comentários o nome dos grandes músicos, dos grandes artistas cubanos, latino-americanos que vocês gostariam de ver nesse listão e que vai servir para a gente fazer uma playlist de música latino-americana que envolve, obviamente, a música cubana. Cuba é um lugar essencial, é um lugar fundamental. Cuba é um território que nos traz grandes possibilidades. Olhar para Cuba é olhar não só para o passado, mas olhar para o presente, olhar para o futuro da América Latina. É entender a nossa conexão com as nossas raízes de luta e de resistência. É entender também como se dá a diversidade da diáspora, do povo negro, da cultura negra. Cuba precisa ser conhecido. Obviamente que o país, como todos os países do mundo, e falo especialmente da América Latina, tem questões importantes para resolver. Questões importantes que ainda não foram superadas e que precisam ser discutidas. Especialmente as questões políticas, estamos nos referindo também às questões de identidade, falo aqui da questão racial, falo aqui da identidade sexual de gênero. As contradições de Cuba também se conectam aos seus contrastes. Estou falando aqui do seu povo, da sua cultura, que segue protegida justamente por conta das particularidades políticas, né? Como nós conversamos aqui com o mestre Ney Lopes num outro vídeo que você pode ver aqui no canal, espero que você veja. Então Cuba é um país complexo, de beleza complexa, de história complexa. Uma história que continua e que se liga inevitavelmente à história do nosso país, falo do Brasil e do restante da América Latina. Cuba resiste na América Latina e causa incômodo àqueles que não conseguem entender como uma pequena ilha consegue continuar, consegue resistir, consegue seguir, apesar dos pesares. É assim que me despeço
de vocês. Quero agradecer a todos que ficaram acompanhando esse listão. Esse listão que me deu muita alegria de fazer, por conta de falar do povo cubano. Então, um viva o povo cubano, um viva a América Latina, um viva a liberdade. Então, muito obrigado a todos e todas, e a gente se fala, a gente se vê no próximo listão. Até mais.